E quando a gente se sente sozinho, mesmo rodeado de gente? Eu já me senti assim muitas vezes mesmo, sabe? Quantas vezes eu fui fazer lançamentos de livro, palestras, e eu tava rodeado de gente, mas rodeado, sim, centenas, quase milhares de pessoas, e dentro de mim eu tava sozinho. Eu me sentia melancólico, não sei se triste é a palavra certa, mas me sentia um pouco apequenado, sabe? Me sentia meio, vou voltar pro hotel, fazer minhas coisas. Por quê? Porque a diferença de se sentir sozinho e estar sozinho é uma diferença emocional e o outro física, né? Emocional no sentido de quando a gente se sente sozinho, é uma sensação de não compreensão, de às vezes não se sentir abraçado, de às vezes não ter com quem dividir as coisas, e às vezes momentos acontecem, né? Um relacionamento que se esvaiu, ou você tá mais distante da tua família, ou de um amigo, ou de quem você conversava, né? Claro que os relacionamentos chegam, quanto mais idade você vai tendo, eles vão tendo um pilar muito importante. Por quê? Você não vai mais morar com a sua mãe, você não vai mais estar com seus amigos toda hora. O relacionamento vai sendo a pessoa que você vai construir a vida. E ali vai ter muito da divisão que você vai ter. Por mais que você possa, né, ser feliz sozinho, somos seres humanos e gostamos de nos relacionar. Somos seres sociais, né? Precisamos dividir, precisamos ouvir o outro falando com a gente, validando, ouvindo um pouquinho das nossas ideias, dos nossos sonhos. Não validar que a gente dependa do outro, mas é gostoso falar: meu, vai dar certo, tô contigo, achei a ideia legal, cara, que massa. As palavras de afirmações numa demonstração de carinho são muito importantes para algumas pessoas e para mim, muito. Sempre fui uma pessoa refém de palavras boas de se ouvir. Isso não me impediu de fazer as minhas coisas, de seguir, mas eu sempre gostei, sempre foi uma coisa importante para mim. Ter boas pessoas ao meu lado, eu sinto que eu me ilumino quando eu tenho gente boa do meu lado, que eu gosto, seja no trabalho, seja na relação, seja na família. E eu acho que todo mundo um pouco, né? Por mais que hoje se venda muito essa sensação de fique sozinho. E aí tem um ponto importante para vocês também, que eu sempre digo, cuida para não achar. Falei ontem isso numa live, cuida para não achar que ficar sozinho é sinônimo de amor próprio. Muita gente escolhe ficar sozinho por uma incapacidade de se relacionar, de se abrir, escolhe ficar sozinho porque sozinho é muito fácil. Sozinho a gente sempre tá certo. Nossa opinião sempre manda, a gente faz o que quiser, não existe atrito. Então a gente fica mimado com a gente mesmo. Muito do nosso amadurecimento vai vir da relação com os outros. Lembra disso, tá? Muito da nossa relação de amadurecimento vai vir com o outro. O outro vai ajudar a gente a se conhecer também. Por quê? Porque o outro mostra lados nossos que a gente não quer ver. É muitas vezes com o outro que a gente sente raiva, que a gente fica com medo, que a gente não sabe o que falar, que a gente se sente ansioso. Quando a gente está sozinho, é muito mais fácil ter controle das coisas, né? É difícil você estar sozinho e ter raiva de você mesmo e ficar triste com você mesmo. Pode acontecer, claro. Mas quando a gente está numa relação, a gente tem que ter um processo de autoconhecimento muito maior. E o outro, não só no relacionamento, mas na vida, nos proporciona emoções que sozinho às vezes a gente não tem. Isso mostra muito sobre a gente. Então, cuida para não achar, isso é um disclaimer aqui importante, para não achar que ficar sempre sozinho é sempre uma coisa, olha como eu me amo, não dependo de ninguém. Às vezes é bom ficar sozinho, mas às vezes também está fugindo um pouquinho, está se recolhendo, você não quer pedir ajuda de ninguém, você tem medo dos outros bípedes, e isso te gera também uma certa arrogância, tá? Por quê? Porque eu acho que ninguém é confiável, mas eu sou. Ninguém sabe amar, mas eu sei. Ninguém sabe ser interessante, mas eu sou. E aí você começa a olhar o mundo de um olhar muito superior. Então, você tem que tomar cuidado e é um treino que a gente tem que ter sempre. Então, quando a gente começa a sentir sozinho, né, mesmo rodeado de gente, o que isso significa? Que falta um pouco de profundidade nas nossas relações. Muitas vezes a gente está buscando o quê? Relações profundas em lugares rasos. E aí a gente não vai achar essa profundidade. Existem sentimentos solitários que só se preenchem com profundidade, com relações vivas, com compreensão, ter alguém que te compreenda, que te entenda,
que olhe no seu olho e ao mesmo tempo você também compreenda, porque tem muita gente que quer ser uma pessoa rasa e quer cobrar que os outros sejam profundos. Você tem que ver se você está sendo essa pessoa também, né? Ah, eu quero uma pessoa interessante, uma pessoa. Mas você também está se esforçando para ser? Então, quando a gente se sente sozinho, isso é um reflexo que precisamos e queremos coisas mais profundas, porque já não é qualquer relação, qualquer pessoa, qualquer lugar que nos preenche. A gente precisa ter sensações, relações com mais confiança, com mais profundidade, com mais sensação de conforto e de compreensão. E isso a gente não acha em lugares rasos. Então cuida, para você não achar que não está achando alguém legal, mas na verdade você está mergulhando na areia, sendo que está mais pro fundo do mar lá. Então cuida, não procure coisas profundas em lugares rasos culpando a humanidade. Então lembra disso. Se você quer descobrir, entender e se conectar mais com a tua parte solitária, e se você sente que isso tem a ver, mesmo quando você está rodeado de pessoas, talvez é o momento da maturidade de coisas mais profundas. E quanto mais profundas, mais a gente vai querer a compreensão. E esse é o reflexo. Quanto mais se amadurece, mais se fica sozinho, porque quer coisas mais compreendidas, mais profundas, mais conectadas e menos coisas rasas, fúteis e descartáveis. E aí, quando a gente vai para esse lugar, a gente se sente um pouco assim. Mas o que, que é o ponto? Voltando ao ponto quando eu me sentia sozinho, não é que ali não tinha coisas profundas. É que por mais que tinham pessoas que têm um carinho enorme por mim ali na fila, não era com elas que eu ia me abrir e falar, pô, meu dia foi difícil hoje, cara, tô com uma dor nas costas, cara, hoje minha mãe me ligou e tive um problema, cara, coisas da vida, né? É superficial, por mais que tenha um carinho verdadeiro. É superficial comparado com a relação que eu vou ter com alguém que conhece o Fred do íntimo, né? O Fred que briga com a mãe, que fica chateada, que o imposto de renda não deu certo, que a pessoa da equipe falou isso, falou aquilo, coisas da vida cotidiana, né? Então vocês me olham de um prisma que é uma tela branca onde você me pinta como você quiser, né? E aí vê a imagem que eu tenho aqui e não sabe as coisas dos bastidores, que são, né? Você, como é que é? Compara o teu palco, né? O teu bastidor com o meu palco. Mas eu também tenho meu bastidor, que é a louça tá suja, eu tenho que trocar a lâmpada ali que queimou. Cara, amanhã eu tenho que arrumar algumas coisas que ficaram erradas do imposto de renda, como eu falei. E eu tô falando duas vezes para eu não esquecer. Eu tenho que fazer umas outras coisas, eu tenho que pagar isso aqui, tem um boleto, o carro deu um problema, essas coisas da vida real. E isso faz a gente se sentir um pouco solitário quando a gente não tem com quem dividir. Principalmente pessoas que precisam dividir isso com certas pessoas, né? Que precisam se aprofundar. E aí entra de personalidade. Tem gente que precisa de mais compreensão, outro precisa de mais toque, outro precisa de um pouco mais de motivação. Cada um tem seus dilemas e suas carências inerentes do teu eu. Existem carências que não vão ser preenchidas totalmente. Carências que nem posso chamar de carências, que são necessidades humanas, né? De aprofundar, de se conectar, de olhar, de rir, de amar, de ser amado, né? E assim por diante. Então, o que que eu te aconselho? Busca amizades que façam sentido, amores que façam sentido e façam bem, consequentemente. Estar perto das pessoas que te enaltecem, que você sente que bom com essa pessoa, preciso e posso falar sem pensar demais. Eu me sinto bem, é tão gostoso estar perto dessa pessoa, sabe? Eu não preciso me explicar demais. Eu não preciso dizer e sempre ficar depois de uma resposta explicando, porque a pessoa pode ter um pensamento duvidoso. A pessoa me entende pelo olhar, pelo jeito, pelo sorriso. E aí, por mais que você esteja rodeado de pessoas, você se sente de certa forma compreendido. E se sentir compreendido num mundo de tanta incompreensão é uma das melhores sensações do mundo. É como se você sentisse que alguém te entende. Por mais que a gente possa falar tudo isso, que nós temos que nos compreender, que a gente tem que se amar, que a gente tem que se validar, isso é verdade. Existe um lado que também é humano, de amar, de se relacionar, de seres sociais. Então, o equilíbrio desses dois universos, que é você é um ser humano, a gente precisa dos outros, faz parte da vida você ter conexões humanas, isso faz parte da experiência de viver. Ao mesmo tempo, não dependa demais.
Entenda a validação que você precisa para não te paralisar, mas você sabe que também receber do outro essa validação é gostoso, faz parte. Então, cuida para não achar que tudo que a gente precisa do outro é carência. Não é. Somos seres que precisamos de conexão, de carinho e de amor. Só que cuida também para não paralisar a tua vida. Então, eu gostaria de receber carinho, um exemplo? Sim, eu adoraria receber, mas eu não vou parar minha vida por isso. Mas também vou fazer e vou valorizar quando acontecer. Vou me paralisar e vou me relacionar com qualquer pessoa só para preencher minha carência? Não. Vou fazer escolhas ruins nos amores só para preencher esse vazio e ter com quem conversar? Não. Por quê? Porque eu tenho inteligência emocional e sei que isso não seria bom a longo prazo para mim. Porém, quando isso acontecer, eu vou saber valorizar e saber entender o quanto isso é importante. Então, lembra desses dois pilares. Querer, amar, ter pessoas para conversar, se abrir, não é carência, faz parte da relação humana. Mas se isso está te fazendo tomar escolhas ruins, decisões que não são boas, se humilhar para algumas pessoas que não faz sentido, opa, tem um alerta. Então, aprenda a lidar com esse lado, se baste. Mas se bastar, não é ficar sozinho para sempre e achar que a humanidade não presta. Se bastar é saber viver sozinho, mas também saber viver o amor, o inédito quando ele surgir. Essa é a maturidade e esse é o equilíbrio. E não se sinta mal por se sentir sozinho. A gente sente em muitos momentos da vida. Quantas vezes eu não me senti sozinho de estar aqui no meu quarto, voltando do evento de milhares de pessoas e falar: hoje foi legal, mas não tô com muita gente para dividir. E por mais que eu tivesse muitos amigos na época, né, e família, talvez naquele momento eu queria um amor para poder dividir, eu queria alguém que eu estava curtindo e não podia falar mais. Não me lembro exatamente o que que era, mas várias vezes já me senti assim, de estar meio. Não é para essa pessoa que eu quero ligar e dividir, entendeu? Então eu guardo para mim, eu sereno, sei que isso vai passar e logo logo a vida vai ter outros momentos. Metade de mim olhava e falava: tá, Fred, você tá meio carente, descansa que a melhor passa. Mas também, de outra forma, eu olhava: cara, mas também faz parte, é gostoso dividir com alguém. Então não se sinta culpado. Mas também não tome decisões ruins. Equilíbrio. Esse sempre vai ser o segredo. Então, tá perto de muita gente não é sinônimo de você não se sentir só, né? Fisicamente você não tá só. Emocionalmente a gente pode estar muito solitário. E você vê aí quantas pessoas famosas não se sentem sozinhas. E é realmente por isso. Por quê? Porque não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre o sentimento de compreensão das dores, dos medos, dos cansaços, que parece não existir para os outros, mas dentro de você existe. Entende? E aí é muita gente perto de você que quer ver se você é o que ela imaginou. E não quer te ouvir de verdade, ou te conhecer, ou entender seus medos, né? As pessoas querem ser compreendidas, mas nem sempre querem compreender. As pessoas querem amar profundamente, mas querem se doar por metade. As pessoas querem entregar um pedaço de si, mas quer que o outro se entregue por inteiro. E às vezes a vida não é assim. Então, te organiza, com calma dentro de você, se sentir sozinho, faça novas conexões, se abra ao mundo, sabe? Como você dissesse, mundo, eu tô aqui, me dê experiências, mas se abra também. Não fique trancado esperando que as coisas aconteçam. Se abra emocionalmente e fisicamente também. Entenda, se conecte, porque a vida vai te colocar em momentos muito especiais. Então é isso. Quando a vida te convidar para ficar só, fique. Aprende a lidar. Se ame nesse momento. Mas quando a vida te convidar também e você provocar ela para isso, para lugares de amor, de carinho, de receptividade, se abra para isso também. Não perde esse momento e não deixa que as coisas se tornem vazias por um medo de abertura e nem se cobra demais quando isso acontecer. Faz parte da vida de todos nós em alguns momentos. Ali que a gente vai tendo raciocínio e entendimento que, opa, preciso me abrir. Não, tá na hora de me amar um pouco mais e ficar só. Você vai descobrir, vai ser empírico, entende? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu sempre falo quem fica até o final do vídeo, como você que está aqui agora, para deixar um comentário com um emoji específico que eu vou falar. E hoje eu quero um coração roxo. Por que que eu faço isso? Para ver quem ficou até o final do vídeo. Então você deixa um comentário e eu consigo ver, essa pessoa que deixou o coração roxo ouviu o que eu falei e ficou até o final. Eu me sinto compreendido, abraçado, menos solitário mesmo com um monte de gente? Talvez sim.
Não se esqueça dos meus livros também, tá? Primeiro link da descrição, você tem acesso a todos os meus livros. Tenho certeza que você vai amar. Tenho certeza que vai ser ter um amigo especial. Depois me diz se você não gostou. Tem um livro chamado A Sol na Solidão que eu escrevi, que acho que traduz muito sobre esse momento. Fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo e até.